Para a gente aplicar as coordenadas esféricas, vamos pegar um exemplo que a gente já inclusive conhece a resposta, só para a gente ver como é que a gente aplica, né? Suponha que a gente queira provar que o volume de uma esfera de raio R, e aqui estou supondo R maiúsculo, Rzão, como sendo uma constante, tá? Que é igual a 4/3 de πr ao cubo, tá? A gente sabe que para formular um problema de volume via integral tripla, a gente faz a integral tripla de 1dv, né? Que o dv é como se fosse meu elemento de volume lá das coordenadas cartesianas, que é o dx, dy, dz ou qualquer outra combinação dessa ordem, e o 1 é a função constante, como se eu estivesse pegando aqui uma função x vezes y vezes z, né? Uma função constante unitária. Então, como se fosse 1 vezes volume. Numericamente, o resultado coincide com o volume do sólido E, tá? O que a gente precisa fazer é fazer a substituição de variáveis e montar aí os limites de integração. Então, o volume vai ficar o seguinte, né? É uma integral tripla. Eu não tenho nem x, nem y, nem z para substituir, né? Senão a gente colocaria aqui, né? Mas não tem, a função é constante. Mas a gente sempre vai ter o dv. A gente viu que o determinante do jacobiano é ρ ao quadrado seno φ. Isso sempre é introduzido toda vez que a gente substitui o dv, né? Toda vez que a gente aplica coordenadas esféricas. Depois a gente aplica uma ordem aqui, né? Como a esfera está centrada na origem, eu vou colocar dρ, dθ, dφ, uma vez que todos eles estão variando entre constantes, tá? Então aqui na esfera, o nosso ρ está variando de 0 até a fronteira, no caso aqui de 0 até o Rzão, que é a constante, que é o raio, né? O θ está variando de 0 a 2π, que está rodando aqui embaixo, né? No chão, nesse disco, né? Ou em qualquer curva de nível aqui. E o φ? O φ ele varia apenas só de 0 a π, né? Ele faz esse arco aqui, né? Depois o θ que cuida aqui para ele passar em todo o entorno do eixo Z, né? Então o nosso φ está indo aqui de 0 até π. Isso é uma das coisas que a gente tem que estar atento aí nas coordenadas esféricas, tá? Então tá montada a integral. Lembrando que a equação cartesiana dessa esfera aqui seria x² mais y² mais z² igual a rzão ao quadrado. A gente lembra que isso aqui é uma equação cartesiana, mas eu poderia ter a equação esférica dela, porque x² mais y² mais z², ele vale exatamente o nosso ρ ao quadrado, né? Então, ρ ao quadrado teria que ser igual a r ao quadrado. Daqui, se a gente passar a raiz quadrada de ambos os lados, a gente conclui que o ρ é igual a r, né? Então, a gente consegue ter uma equação que, a princípio, envolve quadrado das três variáveis. Nas coordenadas esféricas, a gente escreve isso como uma constante. Por exemplo, você fala assim, o que é ρ igual a 1? É uma esfera centrada na origem, raio 1. O que é ρ igual a 5? É uma esfera centrada na origem, raio 5. Ou seja, é muito simples escrever uma esfera, né? E o ρ está indo justamente de 0 até o raio, né? De 0 até a casca, ou seja, de 0 até a superfície. Por isso que ele vai de 0 até R, né? Bom, na hora de resolver esse carinha aí, aqui é possível jogar o seno de φ para fora da primeira integral, porque está multiplicando, ele não depende de ρ, e depois tirar ele também da segunda integral, né? Porque ele não depende de θ. Depois vai ter uma integral de ρ ao quadrado dρ, que vai estar dentro da integral de dθ e dentro da integral de dφ, ou seja, eu consigo arrancar também. É aquele caso que a gente fala, né? Em algumas situações, essa integral iterada, quando ela é produto, os limites não dependem das variáveis e a função é um produto onde eu consigo desacoplar as variáveis, muitas vezes, e aqui é um caso, eu consigo separar num produto de três integrais. Não é sempre que eu consigo fazer isso, tá? Mas já que eu consigo, vou fazer. É uma maneira organizada, né? Por exemplo, uma integral é em ρ, uma integral é em θ e uma outra integral é em φ, né? Lembrando que o ρ está variando de 0 até rzão, o nosso θ de 0 a 2π e o nosso φ de 0 a π apenas. E o que ficou? Na integral em φ eu tenho a integral de ρ ao quadrado, na integral de dθ não tem nada, ou seja, como se fosse 1, né? 1 dθ ou integral de dθ, e na integral em φ sobrou lá o seno de φ, né? Então, a continha é muito simples, vamos botar aqui, né? Vamos fazer assim, ó. Vou fazendo simultaneamente, né? O volume, vou botar aqui, ó. O volume, ele vai ser a integral de ρ ao quadrado é ρ ao cubo sobre 3, onde o ρ varia de 0 até r. A integral de dθ, de 1 dθ é θ, onde o θ varia de 0 a 2π. A integral de cosseno é menos cosseno, né? Então fica menos cosseno de φ, onde o φ está variando de 0 até π, né? Então o volume vai ser
Aplicando o teorema fundamental do cálculo no ρ, né? Vamos voltar para cá, né? No ρ, o que eu vou ter aí? Eu vou ter R ao cubo sobre 3, né? Quando eu jogar o zero, zerou, né? Aqui vai ficar 2π menos zero, vai dar 2π, né? Aqui vai ficar menos cosseno de π menos o menos cosseno de zero, né? A gente joga o limite superior, depois joga o limite inferior. Esse menos aqui do meio é o menos do teorema fundamental do cálculo, e esse menos que aparece na frente do cosseno já estava na frente da função. É só lembrando aí que o cosseno de π vale menos 1 e o cosseno de zero vale 1. Então aqui ficou menos o menos 1, isso aqui vai dar mais 1. Aqui também, ó, menos com menos vai dar mais. Então, no final das contas, também vai ficar mais 1, né? E 1 mais 1 vai dar 2. Ou seja, o volume vai ser R ao cubo vezes 3 vezes 2π vezes 2, né? Que foi o que sobrou aqui, 2. Então, 2 vezes 2 dá 4. Isso aqui vai dar 4. O π está aqui, o R ao cubo está aqui, sobrou aqui sobre 3, né? Então, esse é o nosso volume de uma sólida esférica.